Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 8. Pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 8. Faremos a leitura a partir do versículo 5. Mateus 8, versículo 5, é onde nós vamos meditar nessa noite. Quantos precisam ouvir a voz de Deus, digo amém. Deus vai falar com você nessa noite. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Somente uma palavra, meu criado sarará. Pois também eu sou um homem de autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Para terminar, versículo 13. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Todos digam amém. Vamos fazer uma oração. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, fala conosco, Senhor, nesta noite. Esta é a hora da Tua palavra ser ministrada. Que o Teu Espírito Santo tenha a plena liberdade para falar conosco. Nos abençoe, Senhor, pois nós precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Você consegue aplaudir Jesus com muita alegria? Amém. Eu gosto demais de falar dos milagres de Jesus. Eu gosto de pregar os evangelhos de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João. Eu gosto, porque nós temos a experiência pela leitura dos milagres que Jesus fazia naquela época. E não apenas naquela época, mas Jesus ele continua fazendo milagres. Quem crê assim, diga amém. E essa história, ela é muito bonita. Eu estava até hoje comentando que eu tenho acompanhado os vídeos, as postagens dos pastores, pastor Cleito, pastora Nádia, da missionária da minha mãe, né? Eles estão lá em Israel, e eles estão visitando os lugares da Bíblia. Eles estão visitando toda aquela região da Galileia, e foi exatamente o lugar onde a maior parte dos milagres de Jesus realmente aconteceu na Galileia. Jesus nasceu em Belém, nasceu em Nazaré, mas o seu ministério, os seus 3 anos de ministério, ele fica muito mais na região da Galileia. Então você vai ver, por exemplo, Jesus indo em Cafarnaum, Jesus indo até Jerusalém. Você vai ver Jesus no mar da Galileia, que também é o lago de Genezaré, o mar de Tiberíades. Você vai ver Jesus naquele lugar fazendo diversos milagres.
Porque Jesus, no seu ministério, ele não morou mais em Nazaré. Jesus, ele quando foi realizar o seu ministério, ele morou em Cafarnaum. E esse lugar aqui, Cafarnaum, foi exatamente o lugar, diz o texto em Mateus 8, que ele curou um leproso, do versículo 1 até o versículo 4. Do versículo 5 ao 13, ele cura o servo do centurião, nós vamos falar dele hoje. Do versículo 14 ao 17, ele cura a sogra de Pedro, era em Cafarnaum. E depois nós temos aqui os versículos de número 23 ao 27, Jesus acalmando a tempestade. Onde? No mar da Galileia, lá no lago de Tiberíades. Jesus acalma a tempestade. Então percebe que vários milagres aconteceram naquela região. Jesus morava naquele lugar. E esse milagre aqui, ele possui características diferentes. Porque primeiro, quem recebe o milagre não foi um judeu. Pela primeira vez, um milagre foi feito por uma pessoa que não era judeu. O milagre aqui, que na verdade não foi na vida do centurião, mas foi para o servo do centurião. Quem teve a experiência foi um estrangeiro, foi um romano. Esse centurião, nós não sabemos idade, nós não sabemos nome, só sabemos que ele era romano, era de Roma, e era um homem respeitado. Na verdade, ele era um homem bom. E como é maravilhoso você estar perto, conviver com pessoas que são pessoas boas. Quem concorda comigo, diga amém. Você conhece gente boa. E é interessante que às vezes a pessoa não é nem crente, mas é gente boa. Quem concorda comigo, diga amém. Você deve ter algum amigo, algum ímpio, algum parente aí que é ímpio, que não é nem cristão, e é gente boa. Tem uma outra fé diferente da nossa, da tua, mas é uma pessoa boa. Esse centurião, ele era exatamente isso. Ele era um homem do bem. Ele era um homem que, apesar de ser romano, ele acreditava no Deus dos judeus. Era um homem que não foi criado no judaísmo, mas aprendeu coisas boas. Existem muitas pessoas que nós conhecemos, nossos amigos ou parentes, que ainda nunca levantaram a mão e entregaram a vida para Jesus, talvez nunca entraram aqui numa igreja, mas são pessoas que têm um caráter bom. E também tem um contrário, tem pessoa que é crente, irmão, mas é uma pessoa chata e dura de conviver. Quem concorda comigo, diga amém. Eu conheço uma porção de crente que eu falo, Jesus, não é possível. Como pode ser tão chato assim? E como pastor, às vezes a gente tem que conviver com as pessoas tão chatas, tão nojentas. Nojentas no sentido de metidas e não sei o que mais. Esse homem aqui era um homem muito bom. Em Cafarnaum existia uma sinagoga. E Lucas vai dizer, Evangelho de Lucas, lá no capítulo 7, do versículo 1 ao 10, quando ele conta essa história, Lucas vai dizer que esse centurião, ele foi o responsável para existir uma sinagoga em Cafarnaum. Era mais ou menos o seguinte: quanto que custa para levantar uma igreja aqui, uma sinagoga? Custa tanto, está aqui o dinheiro, vai lá e constrói, para o povo ser abençoado. Quem entendeu, diga amém. Ele era um homem desses, caráter bom, coração bondoso, homem de fé. Isso é importante ressaltar. Era um homem de fé, e uma fé que Jesus mesmo disse: eu nunca vi ninguém, nem judeu, nem gentil, com tanta fé igual a desse homem. E por que ele tinha tanta fé? A história vai dizer o seguinte: que ele era centurião. E o que é centurião? Centurião é um responsável, é um comandante de uma companhia.
de 100 soldados. Daí vem o nome centurião. Eram 100 soldados. E ele tomava conta de 100 soldados. Era ele que treinava, era ele que instruía, era ele que levava os soldados para uma determinada ação. Ele coordenava esses 100 homens. Só que ele era diferente dos demais centurião daquela época. Por quê? Porque ele não olhava para aqueles soldados com olhar de desprezo. Nesta época aqui, soldado, servo, escravo, mulher, eram pessoas que na sociedade não tinham muito valor. Você sabia disso? Até as mulheres. Por isso que existem muitos países que são países árabes, que as mulheres não têm valor. Você sabia disso, né? Que as mulheres não podem votar, que as mulheres não podem tirar carta, que as mulheres não podem sair de casa se elas não estiverem acompanhadas dos seus maridos ou de um homem da sua família. Por quê? Ela não tem o valor como de um homem. O escravo a mesma coisa. O escravo era vendido, trocado por moedas, por saco de alimento. Escravo não tinha valor, servo não tinha valor, soldado não tinha valor. Como que funcionava? Nesta época era assim: se o servo ficava doente, o que eles faziam? Mandavam embora, colocavam outro no lugar. Igual uma ferramenta de trabalho, igual você faz com um martelo, com uma chave de fenda, com um serrote. Não está funcionando? Joga fora, pega outro. Era assim os servos. Os homens, os escravos eram assim, os soldados eram assim. Então o centurião tinha lá 100 soldados, um ficava doente, o que ele fazia? Não cuidava não, mandava embora. Vamos contratar outro no lugar, mais jovem, mais forte, e pronto, e segue a vida. Quem está entendendo, diga amém. Só que esse centurião, ele era diferente. Porque quando o servo dele, quando o soldado ficou doente, ele falou: pega ele, traz ele para minha casa, porque eu vou cuidar dele. Quem está entendendo, diga amém. Será que esse homem fez o certo? É claro que fez o certo. Ele era um homem temente a Deus. Nós que somos servos de Deus, nós precisamos olhar para as pessoas diferente. Nós não podemos olhar para as pessoas e tratar igual um número. Tem empresas hoje em dia que é exatamente o que elas fazem. Está lá o funcionário, pouco importa se ele tem família, se é um pai de família, se é uma mãe de família, se tem filho, se o filho precisa do dinheiro do salário, quer nem saber. Troca esse funcionário, coloca outro no lugar. Não se preocupa se realmente é uma pessoa que precisa de ajuda. Diz a Bíblia que esse centurião falou: não, vamos cuidar dele. Mas cuidar dele não é melhor para outro lugar? Não, ele é importante. Nós vamos trazer ele para casa, eu vou cuidar dele, vou deixar ele saudável, vou fazer o que for possível para ele ficar bem. Sabe o que Deus ministrou no meu coração, irmão? Que nós temos que ser desse jeito. Se a pessoa está caída, se a pessoa está em uma dificuldade, se a pessoa está até numa situação de pecado, nós não vamos julgar, nós vamos estender as mãos, nós vamos acolher. Se precisar dar um prato de comida, nós daremos um prato de comida. Se precisar pegar uma roupa lá no guarda-roupa e ajudar, nós vamos ajudar, porque nós somos servos de Deus, e como luz, e como servos de Deus, como foi dito na abertura desse culto de hoje, nós temos que ser luz, nós temos que ser um luzeiro no meio das trevas. Deus te levantou para você fazer a diferença onde você estiver. Aleluia! Dá uma glória a Deus bem alto. Talvez alguém olhou e falou assim: esse camarada que não manda um menino embora, põe outro no lugar. Falou: não, vamos cuidar dele. Trouxe para casa, fez o certo. Só que ao mesmo tempo que ele fez o certo, ele errou por um outro lado. Porque quando nós temos um problema, antes de qualquer coisa, antes de sair resolvendo,
nós devemos orar. Antes de fazer qualquer coisa, ore. Coloque nas mãos de Deus. Tá lá, filho ficou doente? Leva para o hospital, pastor? Leva. Mas antes de levar no hospital, o que você faz? O que você faz antes? Ora. Tá lá com problema em casa? Antes de querer resolver, gritar, fazer? Ora. Quinta-feira, o diácono Marcos pregou aqui na igreja. Que maravilha de palavra, que testemunho maravilhoso ele contou aqui quinta-feira. Fiquei encantado com o testemunho que ele contou. Sabe o que ele disse? Ele trabalha, presta serviço para umas empresas. Ele é do ramo da contabilidade, irmão Marcos. E tem uma empresa que ele presta serviço há muito tempo. Essa empresa tem 2 sócios. E os 2 sócios brigaram faz alguns meses. E eles não estavam falando mais um com o outro. Meses sem conversar. E uma empresa com 60 funcionários. Sabe o que eles iam fazer? Iam desmanchar a sociedade, porque eles não tinham mais acordo. Não conseguiam conversar e cada um ia para um lado. Ia desfazer a sociedade. Os funcionários seriam mandados embora. E o Marcos falou, vou lá conversar com eles. E ele marcou uma reunião e eles não queriam fazer reunião nenhuma, porque já estavam decididos. E ele insistiu e conseguiu colocar os 2 numa sala para conversar. E cada um no canto. E ele contando que antes de qualquer coisa ele falou assim, olha, vamos fazer a reunião? Mas antes, eu posso fazer uma oração? Posso ouvir amém, queridos? Posso fazer uma oração? E eles disseram, pode orar. Ele pegou os 2 irmãos e ele orou pela vida dos 2. Oração de poucos minutos, bem rapidinha. Sabe o que aconteceu? Aqueles 2 homens se abraçaram, pediram perdão, se reconciliaram e não desfizeram a aliança, não desfizeram a sociedade e permaneceram com a empresa de pé e os funcionários lá trabalhando para a glória de Deus. Quando você ora, quando você põe em oração, sabe o que acontece? Deus vai na frente. Quando você ora, Deus toma a frente do negócio e Ele te dá a vitória. Eu não sei o que você tem que resolver amanhã, hoje ainda, ou nessa semana. Quer um conselho? Ora antes, e o Senhor vai na tua frente e Ele te dará a vitória, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus? Fala para o seu irmão do lado, coloque em oração primeiro. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Vamos orar antes. Está tendo um problema? Ora antes. Fala, vamos fazer uma oração antes. E Deus vai visitar, irmãos, vai ser bênção. O centurião tentou, comprou remédio, trouxe médico, examinaram, fez exame. Eram remédios diferentes dos remédios de hoje. Eram diferentes, natural, coisas da natureza. Tudo que ele fez, ele tentou fazer para o bem, mas não trouxe resultado. Só que aquele homem, ele tinha ouvido falar de Jesus, que uma mulher foi curada de uma febre, que um paralítico recebeu uma cura. Posso ouvir amém, queridos? Ele ouviu dizer que um cego enxergou quando aquele homem pôs as mãos, Jesus pôs as mãos. E ele disse, eu vou até Jesus. Daí começa a história, porque ele chega para Jesus e ele conta o seguinte para Jesus: Jesus, vamos pegar a Bíblia? Olha o que ele falou para Jesus, versículo 6: Senhor, o meu criado jaz em casa, está em cima da cama, ele está paralítico e violentamente atormentado. Falou assim: Senhor, tem um rapaz que trabalha para mim, gente boa, tem família, é casado, tem filho, uma pessoa boa, está em cima da cama, Senhor, está violentamente atormentado, ele está perturbado, Senhor, ele precisa de um milagre, só um milagre na vida dele. Quem entendeu, diga amém. Jesus ouviu, versículo 7, Jesus falou assim: ah é?
eu vou lá, eu irei lá, e quando eu chegar lá, eu darei saúde para ele. Meu irmão, se eu ouço uma palavra dessa, eu ia falar: Jesus, então vem, Jesus, sobe aqui, Jesus. Quer vir dirigindo? Eu vou dirigindo. Jesus só vai na minha casa. Peraí, eu já ligaria para minha esposa e diria para ela: olha, prepara um café, prepara um bolo, prepara uma torta, prepara algo especial, porque Jesus está indo aí em casa. Já pensou Jesus falando: irmã Luzia, eu vou lá na tua casa, prepara aquela maionese caseira. Sabe que Jesus ia falar isso? Vai lá, prepara um bolo, prepara um café. Quando Jesus falou: eu vou na tua casa, sabe o que o centurião falou? Não, Senhor, espera um pouquinho, eu não sou digno. Versículo 8: eu não mereço, eu não sou digno, eu não mereço que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Daí me veio a seguinte questão: e quem que merece isso, irmãos? Quem que merece algo da parte de Deus? Ninguém merece. Concordam? Quem concorda, diga amém. Ou você é bonzinho, boazinha? Ninguém merece. Sabe o que eu descobri? Que nós somos abençoados não é porque nós merecemos. Nós não somos abençoados porque nós somos pessoas melhores ou diferentes das demais. Nós somos abençoados pela infinita misericórdia de Deus. Você vai sair daqui hoje abençoado, abençoada. Você crê? Quem crê, diga amém. Você vai sair daqui debaixo de bênção. E não é porque você merece ser abençoado, não é porque você é digno de ser abençoado, nada disso. Nós somos abençoados pela infinita misericórdia de Deus. E a mesma misericórdia que alcançou aquele homem, ela vai alcançar você nessa noite. Ela vai alcançar a sua casa nessa noite. Ela vai alcançar os teus familiares nessa noite. A misericórdia de Deus, ela te alcança nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Consegue glorificar ao Senhor por isso? Diga glória a Deus. Ele falou assim: Senhor, eu não preciso que o Senhor entre na minha casa, eu não sou digno que o Senhor vá lá na minha casa. Faz o seguinte, Senhor, versículo 8: diga uma palavra, Senhor, libera uma palavra sobre o meu criado, e ele vai ser curado lá onde ele está. Uma palavra, e o teu milagre acontece na tua vida. Quem entendeu, diga amém. Uma palavra, a porta é aberta na tua vida, amém? É uma palavra, e aquela pessoa que você está orando para o Senhor converter, aquela pessoa, ela se arrepende, ela cai de joelhos e fala: Senhor, eu entrego minha vida nas tuas mãos. É uma palavra, e a história da vida do homem é mudada. Basta uma palavra, e o Senhor vai lá na tua casa, e Ele transforma a tua realidade. Eu libero esta palavra sobre a tua vida. Se é de uma palavra que eu preciso, se é de uma palavra que você precisa, esta palavra, ela é liberada hoje. Essa palavra de restauração é liberada hoje. Essa palavra de cura é liberada hoje. Essa palavra de salvação é liberada hoje. Recebe em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra. Na Bíblia mostra cego sendo curado, irmãos. Na Bíblia mostra Jesus cuspindo, fazendo lodo, e a pessoa sendo curada, lavando os olhos e recebendo cura. A Bíblia mostra uma mulher que tocou na orla do vestido de Jesus, e na hora que ela tocou na orla dele, ela foi curada, ela recebeu o milagre dela. Só que a Bíblia mostrou esse centurião aqui, que foi orar, pedir ajuda por um servo dele, e uma palavra fez com que ele fosse curado lá onde ele estava. Crê nisso? Você crê que tem alguém sendo visitado agora nessa noite?
Nós estamos aqui, né? Nós estamos aqui nesse culto, mas tem alguém lá na tua casa sendo curado agora, sendo tocado agora. Nós estamos aqui, mas tem alguém lá na tua casa que o coração está sendo quebrantado nessa noite. Nós estamos aqui, mas o teu filho não está, mas Jesus está lá onde o teu filho está, e Jesus está tocando nele. Nós estamos aqui, e Jesus está visitando alguém lá no outro estado, lá numa outra cidade, talvez até num outro país. Nós estamos aqui, e onde nós estamos orando, Jesus está visitando, levando cura, restauração e salvação. Recebe essa palavra pela fé, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus falou: como é que é? Eu não preciso ir lá? Você crê que é só uma palavra? Eu creio, Senhor. Da mesma forma que eu sou um homem, que eu falo para um, vai lá, faz, ele faz. Que eu falo com um servo meu, limpa ali, ele limpa. O Senhor tem mais poder que eu, Senhor. Libera uma palavra sobre a vida dele, Jesus, e ele vai ser curado de todo mal. Jesus balançou a cabeça e falou assim: que coisa forte. Eu nunca vi ninguém com tanta fé. O que é isso daqui, ó? Que fé maravilhosa. E Jesus falou para ele: faz o seguinte, volta para tua casa, e quando você chegar lá, teu servo que estava doente, ele já vai estar curado. Pode ir em paz, porque já deu tudo certo. Lembrei de Ana, que era uma mulher estéril, e que o sacerdote, o Eli, olhou para ele e falou assim: não sei o que você orou, mas que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pedistes. E diz a Bíblia que ela foi embora em paz e chegou em casa feliz, porque no coração dela tinha a certeza: o meu milagre vai chegar. Eu vim para nessa noite aqui, para esse culto, com essa certeza: o meu milagre vai chegar, e vai ser essa semana ainda. E eu quero que você saia por essa porta hoje, quando você for embora, com essa certeza no teu coração: o meu milagre vai chegar, o meu milagre já chegou. Eu vou contar a minha vitória essa semana, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí? Sabe o que aconteceu? Ele falou: vou embora, estou levando a minha vitória. Foi embora. Quando ele chegou na casa dele, irmãos, quando ele pôs o pé na porta da casa dele, a Bíblia não diz, mas eu imagino que quem foi abrir a porta para ele, o portão para ele, era aquele homem que estava enfermo em cima da cama, quase morto. Ele estava de pé, dizendo: eu estou curado, o milagre aconteceu na minha vida. Eu estava deitado lá, e de repente um milagre veio, e eu estou de pé para a glória de Deus. Ele deve ter levantado a mão, deve ter dito glória a Deus, deve ter chorado. Ele perguntou para o servo: mas fala uma coisa, como que foi? Você estava deitado? Eu estava deitado, e eu senti que minhas pernas estavam curadas, e eu levantei, eu estou de pé aqui. Ele perguntou: mas que horas que foi isso? Qual foi o horário mais ou menos? E ele falou assim: foi mais ou menos tal hora. E o centurião falou: então faz sentido, porque nesse exato momento Jesus estava falando para mim: pode ir em paz, porque ele já foi curado. Você crê? 7:30 da noite, irmão. Você crê que amanhã alguém vai chegar para você e vai falar: era mais ou menos 7:30 da noite, e eu senti um negócio, e Deus fez, e Deus falou, e o telefone tocou, era mais ou menos 7:30 da noite, eu recebi um e-mail no domingo, 7:30 da noite, eu recebi um WhatsApp, era 7:30 da noite no domingo. Você crê que alguém vai chegar e vai falar: eu lembrei de você ontem, era mais ou menos 7:30 da noite, e eu quero te abençoar, está aqui para você. Você crê nisso? Que tem alguém nesse exato momento sendo visitado por Deus? Você crê que a tua causa está sendo visitada pelo Senhor?
liberou nesse exato momento, o mesmo Jesus que liberou uma palavra, Ele libera uma palavra de vitória sobre a tua vida nessa noite. Só quem crê, abre a boca e adore e exalte ao Senhor nessa noite. Chega Ele, aplauda mais forte, dizendo glória a Deus, dizendo aleluia. Crê nisso? Quem crê nisso, diga amém. 7h30, marca esse horário aí, irmão. Já marquei aqui o meu, 7h33, já marquei aqui. Alguma coisa vai acontecer. Estava morto, não estava quase morrendo, não estava morto ainda, mas estava quase, estava no bico do corpo já. E uma palavra mudou todas as coisas. Foi quinta-feira à noite, moça. Foi quinta-feira à noite. Estava saindo daqui e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Essa palavra aqui é uma palavra e eu mudo todas as coisas. Que você não pode mudar uma palavra minha. Pessoa que você não consegue converter, porque a gente não consegue converter ninguém. É uma palavra e o coração dessa pessoa é transformado. Eu estou desde quinta essa convicção aqui dentro. É uma palavra e a porta é aberta. É uma palavra e aquela provisão vai chegar na minha casa. É uma palavra e esta igreja aqui vai viver o milagre do Senhor. Posso orar por você agora? Vamos fazer uma oração nesse momento. Vamos orar. Fique de pé em nome de Jesus.